Por mais que os planetas e as luas tenham se formado a partir do mesmo material primordial, as condições gerais foram diferentes para cada mundo. Não há como falar em ferrugem espacial e, por exemplo, não lembrar de Marte. A grande quantidade de óxido de ferro cobrindo a superfície planetária dá a coloração avermelhada ao nosso vizinho orbital. Curiosamente, um estudo relativamente recente descobriu algo muito inusitado. A Lua também parece estar passando por um processo de ferrugem na superfície. Mas até que ponto isso é verdade? Será que a Lua vai mesmo mudar de cor? No vídeo de hoje vamos entender como os astrônomos descobriram a ferrugem lunar. De fato, hoje conhecemos a Lua como um objeto acinzentado, praticamente sem variações de coloração na superfície. Você observando a Lua olho nu ou através de um telescópio e vai perceber que as únicas variações perceptíveis é de luminosidade da superfície. Isso deve-se à forma como a Lua é um astro inerte, sem geologia muito ativa e atmosfera substancial. A superfície lunar é praticamente um lugar exposto ao vácuo do espaço há bilhões de anos, sofrendo pouquíssimas alterações físicas ao longo de milhões de anos. Na realidade, há somente duas formas da Lua sofrer modificações físicas diretas, através de impactos de asteroides ou através da lentíssima radiação espacial que causa erosão na superfície. Dessa forma, a Lua sendo um astro muito desértico, é o lugar menos provável a se pensar em encontrar ferrugem. Em Marte, apesar de ter características bem parecidas, a ferrugem é perfeitamente explicável. Hoje em dia, por exemplo, existem evidências claras na superfície marciana que ele já foi um planeta muito úmido, e muita água de fato existia na superfície, quem sabe até oceanos e rios ativos. De fato, não existe uma explicação definitiva para essa tonalidade característica de Marte, mas uma das teorias mais aceitas remonta ao período em que Marte ainda possuía água em abundância. É possível que essa umidade toda tenha oxidado o ferro presente na superfície marciana, enferrujando tudo e dando o tom avermelhado que vemos hoje por lá. No entanto, ao contrário da superfície, o interior de Marte se assemelha mais à Lua do que qualquer outro corpo celeste, uma vez que a camada de ferrugem é relativamente fina. Quando o rover Curiosity escavou cerca de 6 centímetros abaixo da superfície, ele já deu de cara com a verdadeira coloração do planeta. Ou seja, se Marte não tivesse tido uma atmosfera e fosse um corpo inerte desde o começo, ele seria então igual à Lua no quesito coloração. Mas não se engane, a Lua também tem algumas cores, por mais fracas que sejam. Afinal, diferentes elementos refletem luz de formas diversas. Embora as tonalidades possam ser bem sutis para o olho humano, a utilização de uma boa câmera e um processamento cuidadoso permite realçar as cores de maneira vívida. As áreas em tons azuis correspondem aos depósitos de óxido de titânio, enquanto as regiões em vermelho ou alaranjado indicam a presença de óxido de ferro. Calma lá, óxido de ferro? Pois é, a Lua tem depósitos de ferrugem, acredite ou não. Obviamente, os depósitos são bem menos densos do que vemos em Marte, mas as coisas começam a ficar de fato curiosas quando consideramos uma descoberta de uma sonda indiana, quando ela encontrou traços de um mineral muito específico. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Índia acabou de pousar no Polo Sul lunar com sucesso, marcando o 4º país a conseguir esse feito. Não podia deixar de citar essa notícia fantástica. No entanto, voltando à ferrugem lunar, o mistério começa quando o orbitador Chandrayaan-1 estava analisando os polos da Lua e descobriu que a composição da região parecia ser diferente de qualquer outra região lunar. O sensor embutido na espaçonave detectou espectros de um material chamado hematita, o que é um tipo de óxido de ferro que só pode surgir, veja bem, com a presença de oxigênio e água. A Lua, do jeito que é inerte, sem atmosfera e sem água líquida, mesmo no seu passado, como pode ter formado esse tipo de ferrugem? A resposta é surpreendente. O enigma tem origem ainda no vento solar, uma corrente de partículas carregadas emitidas pelo Sol que impacta tanto na Terra quanto na Lua. Na prática, a presença do hidrogênio no vento solar dificultaria o processo de formação da hematita. Basicamente, o hidrogênio adiciona elétrons às substâncias com as
as quais entra em contato. Isso vai contra o requisito mínimo para formar a hematita, pois a oxidação do ferro necessita de um oxidante, que é capaz de retirar elétrons. Enquanto a Terra está protegida contra esse hidrogênio extra do Sol, devido ao campo magnético, a Lua não possui essa proteção direta. Em outras palavras, a Lua, em hipótese alguma, não deveria formar óxido de ferro. Para explicar isso, alguns pesquisadores sugeriram 3 pontos principais. Primeiramente, apesar de não ter atmosfera, existe oxigênio lá na Lua, vindo da Terra. Isso ocorre porque o campo magnético da Terra atua como uma espécie de corredor por onde essas moléculas chegam até lá. De acordo com a NASA, já houve sondas no passado que encontraram oxigênio da atmosfera superior terrestre sendo transportado por esse corredor magnético até a Lua. Essa descoberta é apoiada pela maior presença de hematita observada no lado da Lua voltado para a Terra, em comparação com o lado oculto. Ou seja, todas essas evidências sugerem que o oxigênio proveniente da Terra possivelmente estimula a formação de hematita na superfície lunar. Considerando que a Lua tem gradualmente se afastado da Terra ao longo de bilhões de anos, é plausível que mais oxigênio tenha sido transportado por essa conexão, quando ambos os corpos celestes estavam mais próximos num passado remoto. Bom, a NASA explica que embora o hidrogênio atue de fato como um redutor que impediria a oxidação, o magnetismo terrestre exerce um papel regulador. Além de transportar o oxigênio da Terra para a Lua, essa cauda magnética bloqueia mais de 99% do vento solar durante determinadas fases orbitais da Lua, particularmente durante as fases de lua cheia, quando o satélite está meio que por trás do nosso planeta. Isso cria janelas temporais durante o ciclo lunar, permitindo a formação de ferrugem na superfície. Por último, o terceiro ponto essencial é a água. Embora a maior parte da superfície lunar seja desprovida de água, crateras permanentemente sombreadas contêm gelo. O que é sugerido é que as partículas espaciais que constantemente colidem com a Lua podem liberar essas moléculas de água presentes na superfície, as combinando com o ferro do solo lunar. Até o calor gerado por essas colisões poderia aumentar a taxa de oxidação. É impressionante. As próprias partículas de poeira também podem transportar moléculas de água, as depositando na superfície e misturando com o ferro. Unifique isso com os milhões de anos de história e muito óxido de ferro pode ser encontrado na Lua, mesmo sendo o último lugar pensado para achar esse tipo de coisa. No entanto, uma reação química de oxidação só ocorre nos momentos adequados, ou seja, quando a Lua está protegida do vento solar e o oxigênio está disponível. Então sim, a Lua de fato está enferrujando cada vez mais, e a culpa é da própria Terra. Mas não espere observar a Lua vermelha daqui a vários anos, pois o processo é lento, ao contrário de Marte, que a vermelhidão se deu no momento único da história do planeta. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!